eu já tinha concluído, então, a questão da transfusão do sangue, tinha faltado acho que só um pedacinho, né? Mas a gente foi nesse sentido de dizer que o médico que acata a decisão de uma pessoa testemunha de Jeová, como ele opta por um bem aí de talvez menor valor que a vida, ele estaria sob uma excludente de culpabilidade, eu poderia aplicar a teoria da inexigibilidade à conduta diversa, e o voto do Barroso para foi nesse sentido, né, de valorizar a dignidade da pessoa humana e que, portanto, a gente, se pensar hoje, não é possível mais fazer esse raciocínio tão simplista de antigamente, que é vida e pronto, e se exclui pronto a vontade da pessoa, né? Então, nesse sentido aí, só pra gente pensar um pouquinho como que tá a situação atual, né, da transfusão de sangue. Era isso que a gente tinha para falar do estado de necessidade nesse momento. Então a gente concluiu o estrito cumprimento do dever legal, exercício 23, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade. Então, as duas últimas aulas vão ficar com o Douglas para falar da legítima defesa, que é excludente de licitude legal, prevista no artigo 23. E aí eu só encerro agora com um pedacinho falando de uma causa supralegal de exclusão de ilicitude, que é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, ele não está previsto no artigo 23, né? Existem outras excludentes de licitude, além daquelas previstas no artigo 23 do Código Penal, e que, portanto, são excludentes supralegais, né? Por que tem isso? Então, quando a gente estuda, a gente percebe que tanto a doutrina quanto a jurisprudência predominantes, elas entendem que as causas de exclusão de ilicitude, elas não se limitam às hipóteses previstas na lei. É impossível, né, que a gente consiga exigir do legislador a regulamentação expressa, exaustiva de todas as causas de justificação. E aí vem esse exemplo do consentimento do ofendido. Se a gente for conceituar, o que é o consentimento do ofendido? Um conceito. Vamos lá, consentimento do ofendido, para quem gosta de tomar nota, é uma causa supralegal ilimitada de exclusão da antijuridicidade, permitindo que o titular de um bem ou interesse protegido, considerado disponível, concorde livremente com a sua perda, né? Então há uma anuência do titular do bem jurídico ao fato típico praticado por alguém. Você permite, você anui com que com o fato de alguém praticar com você um fato típico. E aí vai ser uma excludente de ilicitude supralegal, porque você está dando seu consentimento, o consentimento do ofendido. Mas a aplicabilidade é restrita aos delitos em que o titular, o único titular do bem ou interesse juridicamente protegido é a pessoa que aquece. Então, só pode comigo, né? Eu tenho um acordo, eu acordo com aquilo, o único bem, o único interesse é meu naquele momento, e eu tenho que poder dispor livremente daquele interesse ou daquele bem. Né? Então, para eu aplicar o consentimento do ofendido, esse tem que ser ele é cabível unicamente em relação aos bens jurídicos disponíveis. Não posso ter um interesse coletivo, um interesse como a vida, o que mais? Vida, administração pública, que são, né, coisas coletivas da administração pública. Então, eu tenho que ter um interesse que eu possa realmente dispor. Integridade física, eu posso dispor? Há uma certa divergência na doutrina, mas me parece que sim. Se a gente for pensar que hoje a lesão leve ou a lesão culposa, ela só se procede uma ação, né, para se processar um crime desses, ele é condicionado à representação da vítima, é disponível. Então, talvez a integridade física esteja nessa possibilidade aí
da gente dispor e dar o consentimento, isso ser uma excludente de ilicitude, supralegal, patrimônio, né, que é disponível, enfim. Então, só para vocês anotarem aí os requisitos, quando eu posso ter o consentimento do ofendido como excludente de ilicitude supralegal. Primeiro requisito, esse consentimento ele deve ser expresso, então tem que ficar muito claro ali, deve ser possível de se reconhecer que eu dei o consentimento para dispor daquele bem ou interesse jurídico. 2, o consentimento deve ser livre, então não pode ter nenhum vício, nenhuma coação, nenhuma fraude, certo? 3, o consentimento tem de ser manifestado previamente ou simultaneamente à consumação da infração penal. Então, não é depois. Então, para ser um consentimento do ofendido como excludente de ilicitude, o meu consentimento para que se pratique comigo aquele fato típico, ele tem que ser antes da infração ou pelo menos simultaneamente. Quarto, é necessário ser moral e não ferir bons costumes, certo? Então, não é qualquer consentimento. 5. O ofendido deve ser plenamente capaz para consentir, é claro, né? 6. O agente tem de ter conhecimento acerca do consentimento. Então, quem vai praticar o fato típico, ele tem que saber que o ofendido está consentindo naquele momento. Então, são esses os requisitos. Então, expresso, deve ser possível de ser reconhecido. Segundo, deve ser livre. Terceiro, é necessário que ele seja moral, né, e não ferir os bons costumes. Quarto, tem de ser manifestado previamente ou simultaneamente à consumação, não pode ser depois. E o agente sexto tem de ter conhecimento acerca do consentimento. Ele pratica aquilo que seria um fato típico, já sabendo que o ofendido está consentindo naquele momento, certo? O Guilherme Nucci ele faz uma observação seguinte: somente a evolução dos costumes e dos valores na sociedade poderá melhor acertar e indicar qual bem ou interesse jurídico, né, ingressa na esfera de disponibilidade do lesado. Então, isso são mudanças com o tempo, né, de indicar o que pode ou não consentir, dispor, né? Quais são os bens que eu posso dispor e que eu posso dar o consentimento para que se pratique o fato típico. Isso muda com o tempo, né? Com a evolução, enfim, certo? E ele dá o exemplo da ortotanásia. O que é a ortotanásia? Na fase terminal de uma pessoa que já não tem mais possibilidade nenhuma de ser salva, não tem mais ali nenhum procedimento médico a ser feito, né? São as enfermidades graves, incuráveis, não tem mais o que fazer. O médico ali naquele momento, ele pode limitar-se a ou até mesmo suspender, né, procedimentos ou tratamentos que prolonguem a vida. Então, não é, ele tá só, não vai, já que não tem mais jeito, é incurável a enfermidade, está muito grave, ele pode suspender aquilo que só, ou o procedimento, ou limitar um procedimento que vá só prolongar aquela vida, né, e nesse caso, o paciente ele consente, né? Então ele dispõe naquele momento ali, ele dá um consentimento de que ele não quer nada mais para prolongar, não é para tirar a vida, então ele não quer que mais se prolongue, já não tem mais cura, né? Então isso é a ortotanásia, certo? E aí só lembrar para finalizar que em muitos casos o consentimento do ofendido ele não vai ser excludente de ilicitude, mas ele vai ser causa de exclusão da tipicidade. Então, ele vem antes da ilicitude. São crimes, casos em que o consentimento ele faz parte do tipo penal. Então, eu não chego nem na questão da excludente da ilicitude. O consentimento ali do ofendido, ele já ataca na questão da tipicidade. Por exemplo, invasão de domicílio. Tá no tipo que não pode ter... que se o dono daquela casa autorizar, já não é fato típico, né? Então, o consentimento é elementar ali do crime mesmo. Crimes contra a liberdade sexual, o consentimento faz parte do tipo. Eu não chego nem na excludente de ilicitude. Se eu tenho consentimento
numa relação sexual, então eu já não tenho nem fato típico ali para um crime contra a liberdade sexual. Se alguém entra na minha casa e eu dou o consentimento, eu autorizei, eu não vou discutir nem a questão da ilicitude, excludente de ilicitude. Eu já ali no fato típico já não há, porque eu dei autorização. Então, são casos em que o consentimento faz parte do tipo penal, certo? Então, eu acho que eu encerro a minha parte com vocês. Foi um prazer. É uma pena realmente, eu digo novamente, da gente a gente não conseguiu, né? Não foi possível fazer os encontros presenciais em razão da pandemia. Então, a gente fez essas mini aulas, né? Destacando aí o que há de mais importante. E aí, cumprindo as 3 excludentes com vocês, legais, e mais a supralegal do consentimento do ofendido. E as 2 últimas aulas de licitude, então, ficarão com o Douglas, que é o meu marido, promotor de justiça, e ele encerrará tratando nas 2 aulas a legítima defesa. Muito obrigada, boa sorte na caminhada de vocês, não desistam, estudar sempre nos leva a bons resultados. Muito obrigada e até mais.